Olá, amigos! Vamos começar uma série especial no ano de 2020 que vai se chamar Nosso Agro, Nossa Gente. Vamos falar com os nossos agricultores, vamos falar com as pessoas relacionadas ao agro, cada uma com a sua história. E nada melhor para começar a nossa série Nosso Agro, Nossa Gente do que pegar uma história verdadeira, uma história bonita e uma construção de todos os fatores que envolvem a agricultura. 25 anos semeando na palha. De quem? Ele e a família, em 15 de novembro, Vanderlei Noy. Vanderlei, boa tarde, muito obrigado por nos receber aqui na tua propriedade. Como é que começou isso, Vanderlei? Uma boa tarde, José Domingos, grande amigo aí de uma longa jornada já, um prazer imenso estar contigo aí. Essa história começou em 94, para ser mais preciso, em 1992 eu comecei a cursar o Colégio Agrícola do Sertão e na época a gente cultivava no nosso velho sistema plantio convencional. E mesmo piá, a gente já estava vendo que o processo estava errado, muita erosão, as produtividades não eram boas. E nesse momento que eu comecei a cursar o técnico agrícola, aí já com a troca de experiência dos professores, eu comecei, pouco tinha ouvido falar até então do sistema plantio direto, eu comecei a estudar, a ler muito sobre o sistema e comecei a ver e me apaixonar por aquele troço que parecia ser uma coisa diferente. E daí em 1993, eu nunca me esqueço, num fim de tarde, numa estiagem, caminhando na lavoura, ainda sou plantio convencional, aí tinha a máquina, tinha parado e ficou um monte de palha. Isso eu nunca me esqueço, que o solo bastante seco, e eu mexi naquele monte de palha, bastante umidade embaixo. E aquilo me chamou mais atenção ainda, me fez mais ainda pesquisar do sistema. E aí falando com meu pai, que na época nós trabalhávamos junto, e daí em 93 mesmo a gente decidiu que no próximo ano nós ia... na época se dizia muito, tu tem que fazer uma calagem, uma boa subsolagem profunda para deixar o solo preparado para entrar nesse novo modelo. E a gente fez isso, fez uma boa calagem, subsolou, foi plantada uma aveia, e antes do próximo, daí o último cultivo antes do sistema plantio direto, a gente só passou uma grade por cima daquela aveia e conseguiu semear. Já era na verdade um cultivo mínimo, não era plantio direto. E daí em 94 sim, daí a gente entrou já com milho, começou a fazer o sistema plantio direto. Eu falo sistema porque como entra milho, entra rotação de cultura, entra palha, entra planta de cultura, é o verdadeiro sistema que a gente tanto preconiza, né? E o início foi difícil, assim como foi para todos os agricultores, pegamos anos com pouca chuva, pouco conhecimento, pragas, tamanduá da soja, na época era uma praga que nos incomodava muito, saco de padre, coriola, plantas de difícil controle na época, então a gente sofreu bastante, assim como outros agricultores também. Só que a nossa diferença, nós não desistimos do milho. E aí quando tu cruzava com milho numa área, tu via que como era fácil com a atrazina controlar uma folha larga, né? Aqui no soja era um pouco mais difícil, então ali se aprendeu muita coisa. As transformações vieram com processos, máquinas, pessoas, produtos. Teve algum momento que o Vanderlei chegou a pensar em desistir? Assim, a primeira pergunta, o início que tu fez, eu acho que as pessoas fazem a mudança, né? É a cabeça do agricultor que tem que estar voltada para aquilo que ele vai fazer. Eu nunca me preocupei com máquinas modernas, na época, principalmente no início, eu queria fazer uma coisa básica que funcionasse. Sempre voltado, direcionado ao solo. Não adiantava eu ter uma máquina nova, né, com um monte de tecnologia, se meu solo não tinha condições de responder àquela tecnologia que eu ia aplicar. Então, basicamente foi a minha cabeça que se preocupou em fazer uma mudança. A questão de desistir ou não, muitas vezes passou na cabeça, porque nessa corrida... Fazer o fácil todo mundo faz, né?
Fazer o difícil que é complicado. Porque tu pensa, 94 para cá, quanta gente desistiu do processo, né? Não planto mais milho porque não dá dinheiro. Isso aí tu viu milhões de vezes na tua vida, né? Então, claro, passou na cabeça, mas eu sempre tentei ser mais forte e digo, não, eu tracei uma meta, eu tracei um objetivo que no ano de 2050 eu sei em tal talhão vai ter milho. Isso é um projeto feito há 25 anos atrás. E eu quero que isso prossiga dessa forma ou chegar no meu sonho que um dia é 50% milho e 50% soja. Esse ainda é meu objetivo. Não existe sistema de plantio direto na palha sem milho. Eu vejo assim, pelos 25 anos de estudo em cima disso aí, tu pode até fazer alguma coisa parecida com o sistema plantio direto, mas o verdadeiro sistema plantio direto, porque a cultura que nos mais deixa massa, É milho. tu vê, bota um milho de 200 sacos, bota 10, 12 toneladas de palha por hectare, mais 3, 4, 5, 6 de raiz para baixo. Então, o grande estruturador de solo, a grande diferença é o milho. Não adianta, eu não trabalho com semente de milho, não é a questão de defender não, mas eu acho que a cultura do milho faz a diferença. E tanto é que eu construí o que eu tenho hoje de riqueza no solo com o milho. Tu veio da escola agrícola e foi fazer agronomia. Isso, daí eu saí de Sertão, em 94 eu me formei, em 95 entrei para agronomia. Daí, Isso também ajudou muito. daí eu tive a sorte de pegar todos os professores que tu conhece, né, que são apaixonados pelo sistema, até hoje são, tanto é que alguns fizeram parte do evento aqui. Então eles nos deram muita força na época. Deram força para mim. Pode citar eles, quem é as pessoas que Não, eu acho contribuíram que muito aqui. o grande professor José Riedel, que estava aí, eu acho que é uma pessoa assim que deu a vida pelo sistema plantio direto, está dando ainda, né? Tá, sabe, é um apaixonado, é um entusiasta, sabe? Quando eu convidei, na hora disse, Vanderlei, eu vou, sabe? Então, Mário Bianchi, Jackson Fiorin, pessoal do Unicruz, Trenhago, alguns eu não tive ainda a oportunidade de ter aula. Professor Telmo Amado veio nos prestigiar, um cara que inúmeras vezes já veio aqui com alunos. Enfim, eu não posso, quando veio eu estou deixando alguém para trás, mas são tantos nomes que fizeram a diferença no sistema. Tanto é que o Telmo aquele dia citou, uma mão já enche de pessoas que faltam. É verdade. Que fizeram parte e nos deixaram. E é uma pena, porque eram outros entusiastas que fizeram tanto pelo sistema. Pessoal, isso aqui o Vanderlei fez agora dos 25 anos plantando na palha. Dia 19 de fevereiro de 2020, ele comemorou 25 anos com um grande evento técnico aqui na propriedade dele. A gente teve a chance de fazer parte. Todas essas pessoas praticamente que ele citou estiveram aqui na propriedade, e aí ele inaugurou aqui 25 anos semeando na palha. Vanderlei, como é que é enfrentar uma seca com um sistema de plantio direto? Como nós estamos vivendo agora ou outras que já passaram? Hoje, enfrentar uma estiagem, uma seca, não é tão dolorido como há 20, 25 anos atrás. No início era trágico, né? Porque tu não tinha uma estrutura de solo formada. Tu vinha de um sistema convencional que de um ano para o outro mudou e o solo não teve nem chance dele se estruturar. Então eu vejo assim, hoje é difícil, é um ano sofrido, só que é um ano que tu consegue fazer uma baita avaliação de tudo que tu fez, porque tu vê uma lavoura de milho que passou de 6 mil quilos, chegou a 7 mil quilos de milho por hectare, num dezembro que não choveu, em janeiro muito pouco. Tu já terminou o teu milho esse ano? Sim. Imagina o milho na fase reprodutiva, sem chuva, e passar de 6, 7 mil quilos por hectare. Então isso aí é a maior safra da história para mim. Porque produzir com chuva é fácil, né? Não precisa ter raiz, não precisa ter estrutura, não precisa ter nada, mas produz num ano de seca. E a soja também está sofrendo, mas eu tenho certeza que vamos ter bons resultados. No dia a dia, Vanderlei, no dia a dia aqui a propriedade é você e a família. A família nesse processo todo. Isso aí iniciou, na verdade, quando eu era estudante, com meu pai e minha mãe. Minha mãe, infelizmente, já faleceu. Depois eu e o pai continuamos essa jornada. E hoje é eu, minha esposa e o rei da palha. E teu guri. Que estão, graças a Deus, acredito que eu estou fazendo um baita homem para dar
dar seguimento a A esse. sucessão tu já está arrumando assim como teu pai fez contigo. Acredito que Hoje tem 3 gerações aqui na propriedade. Sim. Claro, daí tem funcionário que ajuda, né? Mas as ideias, isso aí hoje, a princípio, é eu que monto, minha esposa e meu piá estão sempre juntos aí, me ajudando. Então, Essa dinâmica da agricultura, Vanderlei, trabalhar da terra, viver da terra, produtor rural que vive da terra, como é que faz para encarar os preços de mercado? Como é que pensa em produzir, eu alcanço a produtividade. Como é que está pensando o Vanderlei? Como é que o Vanderlei vê hoje a questão da rentabilidade? Ela está de acordo com a produtividade ou ela está abaixo da produtividade? assim, essa questão de rentabilidade, como nós sempre trabalhamos com milho, tu tem que chegar num ponto de conseguir especular um pouco. Tu não pode colher o milho e vender. Tem anos que até é o melhor preço, só que os últimos 3 anos eu estou conseguindo vender o milho em novembro, dezembro, início do ano, antes da próxima safra. Sempre, foram os melhores preços. Então, tu tem que adequar, eu sei que às vezes não é fácil, mas tu tem que tentar viabilizar. Como o milho talvez é uma cultura com um pouquinho de risco, um risco um pouco maior, para mim eu acho que até nem é tanto, porque novamente o milho vai dar uma renda maior que soja. Mas tem que tentar. Falar do mercado é muito difícil, são muitos fatores que estão envolvidos. Mas tu já praticamente nos mostra que tu trabalha um pouquinho na contramão, né? Sim, Quando o pessoal está semeando, tu está vendendo. é, Para tentar manter um preço histórico bom e acompanhar os picos da comercialização de melhor preço. É isso que tu tem feito. sim, porque daí mais do que nunca que nem o milho, tu consegue viabilizar mais ainda essa cultura, porque vai ter momentos de falta de grão no mercado, e aí tu tem que entrar vendendo, né? Vanderlei, de manejo, planta daninha, tu não tem problema de resistência aqui, de alguma planta daninha? Assim, ó, o problema tem em função, muitas vezes, de lavouras vizinhas. Tu sabe que semente de búvia liviana vem a quilômetros. Então eu faço o meu manejo, mas no ano seguinte, em função dessa dispersão via ar, novamente... Pássaro, enfim. Pássaro. Mas assim, não é nada, é bem tranquilo, graças a Deus. Esse ano até em função como o milho deu menos massa, entrou mais luz no solo, tu vê alguma coisa de invasora nas cabeceiras, mas assim é muito tranquilo. O principal hoje do plantio direto, que a gente sempre tem procurado discutir, difundir, é biologia de solo. Tem um solo vivo, tem produzido raiz, tem um solo vivo. Esse teu solo vivo a gente já pôde observar no dia do evento. Se tu pudesse colocar para nós assim alguns parâmetros, argila, matéria orgânica, como é que está a tua situação aí dentro desse contexto? O teor de argila nessa região gira em torno de 50%, matéria orgânica 3,5, 3,8, 4, e aí tá um detalhe, tu imagina 25 anos botando palha, e não é, minha matéria orgânica tá 8, 10, isso aí é um número que não existe, né? Como é difícil tu ir Produzir matéria orgânica. Então não é fácil, e aqui tu vê o exemplo, tá aí, se aqui não tiver matéria orgânica, então, com toda agora, amanhã depois já vou começar a semear o nabo aqui, que é a cultura que vem antes do trigo, então sempre tem uma cultura saindo e outra entrando. Então mesmo assim não é fácil tu aumentar essa matéria orgânica, mas tá gradativamente, aos pouquinhos está subindo. Vida no solo tem, a gente sabe. Uma porque, claro, muda um pouco dessa questão biológica que tu falou, mas o professor Jackson da CCGL fez um trabalho de infiltração de água aí que foi espetacular. Ele mesmo citou no evento que... Vanderlei tem aqui capacidade de absorção no solo dele, uma chuva de até 120 milímetros, é isso, né, Vanderlei? Nós chegamos a 200 milímetros. A 200 milímetros numa hora sem escorrimento. Não, 120 em uma hora. 120 numa hora sem escorrimento. Não, e mesmo enquanto teve água, nós fomos largando a água. Quando chegou quase em 2 horas, terminou a água para fazer o processo de simulação. Então fomos a 200 milímetros em praticamente 2 horas e nem sinal de escorrimento. 2025, 2030. O Vanderlei vai estar na agricultura. E o que o Vanderlei tem de meta para produtividade? E o que o Vanderlei quer da área dele? A meta sempre é ir aumentando e cada ano eu venho aumentando.
Tanto é que em 2016 fui campeão gaúcho do SESB, num talhão sem irrigação. Aquilo que eu falei no evento, o meu pivô está debaixo do solo. Então consegui chegar a 102,7 sacos de soja por hectare, com 19 dias de falta de chuva, não foi uma estiagem, mas 19 dias no mês de janeiro não choveu. E mesmo assim passamos dos 6 mil quilos de soja. Então o número que eu acho bonito, eu acho que é 6 mil quilos de soja no sequeiro, sei lá, 12, 15 mil quilos de milho, eu acho que é um número interessante de se pensar. E acho que não é difícil. É um processo gradativo todos os anos. Sim. Tu todo ano tem que ir somando, ajudando o teu sistema. Não adianta tu largar pro solo, né? A gente como profissional tem que todo dia ir aprendendo alguma coisa nova que tu pode jogar no teu sistema para refletir em algum incrementozinho de produtividade. Não é uma coisa absurda quando tu chega num nível quase no topo do teu patamar, aí já são os detalhezinhos que vão somando. Se fosse dizer alguma coisa para o nosso produtor lá, trocar uma ideia com ele, enriquecer as ideias dele, o que tu diria para os produtores para nós permanecer no negócio com rentabilidade e principalmente com sustentabilidade, que é o teu caso aqui, que é sustentável e que tem dentro da tua propriedade um manejo adequado? O que dá para compartilhar com o produtor de maneira simples, de produtor para produtor agora? Para mim a base de tudo é o solo. Tu tem que dar condições para ele, porque a gente vive do solo. O solo, nós largamos a semente ali, nós colhemos sobre o solo. Então, cuidar do solo. E talvez é uma parte bastante delicada, complicada, né? Isso que a gente falou até agora, fazer um manejo adequado, fazer um verdadeiro sistema plantio direto na palha. Assim, eu sei que o Rio Grande todo não vai plantar milho, mas assim, fazer alguma coisa a mais. Não só pensar em soja, trigo, soja, pastagem, porque eu acho que é muito pouco. Nós temos que ir além. E aos poucos nós temos que mudar esse cenário. Hoje a gente já tem outras opções de culturas intercalares. Mas assim, invistam no solo. O nosso patrimônio é esse. Máquina, nós podemos comprar a hora que quiser, sabe? Nós temos muita coisa que talvez nós tendo condições é fácil, mas o nosso solo é lento. Nós fazer um solo, eu faço 25 anos que estou trabalhando e acho que vai mais 25 anos para dizer não, talvez está ficando bom. Não se dá por satisfeito, não acha que está bom, o bom é inimigo do ótimo e o ótimo ainda não chegou. Vanderlei, te agradecer muito de nos receber, compartilhar com nós essa experiência. Nós vamos estar sempre divulgando bons trabalhos. Nosso agro, nossa gente é para isso, para falar de produtores que tenham essência, produtores raiz, e como o Vanderlei que produz raiz. E aí nós temos aqui 25 anos plantando na palha. Falou com o pai, foi estudar, aplicou o conhecimento, está construindo a sucessão com o filho, que é o rei da palha, e está se mantendo na propriedade, não pensando apenas em produzir grande escala, vendendo no momento certo, na hora certa, para fazer com que a agricultura seja realmente a profissão que dá prazer e que faz com que ele pense no meio ambiente e tudo isso que a gente está vivendo. Vanderlei Noy, muito obrigado, que Deus te abençoe e que siga sempre com essa ideia maravilhosa de que o meio ambiente precisa de pessoas e não só de pessoas, de processos, sempre buscando a excelência. Obrigado, meu amigo. Obrigado, José Domingos. Estamos, qualquer coisa, à disposição, e o que precisar, o que a gente poder colaborar com o sistema, com a agricultura, porque eu acho que nós temos essa missão na vida de ajudar, colaborar e fazer uma agricultura e um mundo melhor, né? O município é 15 de novembro, a propriedade é a Grande Javânia, Vanderlei Noy. Na internet, se você gostou, se inscreve aí no canal e compartilha. Nos procure para buscar novas informações com o Vanderlei. Um grande abraço e até lá.